Existe uma linha tênue, invisível e muitas vezes imperceptível, que separa a paz inegociável do nosso lar da turbulência implacável do mundo exterior. Ninguém está imune à invasão silenciosa das forças que procuram desequilibrar a fundação da vida que construímos com tanto sacrifício, com tanto amor e tanta esperança. Falamos das energias corrosivas da inveja, da maledicência dissimulada, da discórdia semeada sorrateiramente e, acima de tudo, dos ataques espirituais diretos que buscam fragilizar não apenas a nossa fé pessoal, mas a própria coesão da nossa família e a segurança física do nosso santuário doméstico. Esta é uma realidade que não pode ser ignorada, pois a batalha não é travada apenas na esfera material, visível aos olhos, mas acontece incessantemente no plano espiritual, onde as defesas precisam ser erguidas com o poder da fé e com armas espirituais testadas pelo tempo e santificadas pela tradição milenar da Igreja. A vulnerabilidade é o preço da inação. O medo é o alimento da escuridão. E é exatamente neste ponto de intersecção entre a necessidade urgente de defesa e a busca pela paz duradoura que surge, como um farol na noite mais escura, a figura robusta e inabalável de São Bento, o patriarca dos monges, o grande protetor contra os malefícios e as insídias do inimigo. Ele não é apenas um santo a ser lembrado em datas específicas, mas sim um baluarte, um general espiritual que se coloca à frente da batalha. São Bento vai à frente. Esta é a promessa, esta é a garantia. Se a escuridão ameaça a soleira da sua porta, se a enfermidade insiste em perturbar a saúde dos seus filhos, se a discórdia parece encontrar eco nas paredes da sua casa, é hora de parar de depender apenas das frágeis muralhas humanas e buscar a intervenção sobrenatural. É o momento de recorrer à oração mais poderosa, aquela que traz consigo o poder de exorcismo, consagrada na medalha que carrega consigo as mais temidas letras pelo maligno. A contextualização do nosso cenário atual é crucial para entender a urgência desta invocação. Vivemos em uma era de ansiedade crônica, onde as pressões financeiras, emocionais e sociais geram fissuras, não apenas em nossas almas, mas em nossas estruturas familiares. O inimigo não precisa mais de grandes feitiços. Ele se aproveita da nossa exaustão, da nossa falta de vigilância e da nossa distração constante para infiltrar o veneno da desconfiança e do desespero. Olha ao redor. Quantas famílias que pareciam inabaláveis desmoronaram sem uma causa aparente? Quantos lares foram consumidos por brigas insignificantes que escalaram para rupturas irreparáveis? Estes não são meros acasos ou fatalidades. Em muitos casos, são manifestações de um conflito espiritual que encontrou terreno fértil devido à falta de uma proteção ativa e consciente. O problema, portanto, é duplo. Primeiro, a agressão externa é real e incessante. Segundo, a nossa percepção sobre ela é insuficiente. Estamos acostumados a proteger a casa com alarmes e câmeras, mas esquecemos de erguer as barreiras espirituais. O conflito reside na luta para manter a santidade e a integridade do espaço onde o amor deve florescer. Você já se perguntou por que a prosperidade parece fugir? Ou porque a paz é sempre fugaz, mesmo quando todas as condições materiais para a felicidade estão presentes? Porque, às vezes, sentimos um peso opressor e inexplicável ao entrar em certas áreas da nossa própria casa, como se a alegria tivesse sido sugada daquele ambiente? São estas manifestações sutis, estas inquietações espirituais que atuam como open loops, buracos na nossa defesa que precisam ser urgentemente selados. De onde vem a força para repelir não apenas o mal intencional, mas também a sombra da desesperança que tenta nos envolver? Porque a medalha de São Bento, com suas inscrições aparentemente simples, é considerada um dos sacramentais mais potentes contra o demônio. E o mais importante, como podemos, neste exato momento, transformar a nossa oração em uma ação de blindagem espiritual imediata e eficaz, garantindo que a força de São Bento esteja fisicamente presente em cada cômodo do nosso lar, agindo como um escudo impenetrável.
O desenvolvimento desta defesa começa no entendimento profundo da figura de São Bento de Núrcia, o homem que fugiu do caos do mundo para encontrar Deus no silêncio, mas que, paradoxalmente, foi chamado a enfrentar o caos espiritual de sua época com uma autoridade e uma firmeza que ecoam até hoje. A sua vida foi uma série constante de confrontos contra as artimanhas do maligno, desde a taça de vinho envenenada que se quebrou ao fazer o sinal da cruz, até o pão envenenado que o corvo levou. Bento demonstrou que a fé viva e a oração disciplinada são as únicas armas verdadeiramente eficientes contra as emboscadas. Ele não era apenas um monge, ele era um exorcista em ação. E essa autoridade ele legou, de forma especial, a todos aqueles que se apegam à sua medalha e à sua oração. A medalha de São Bento é, na verdade, um compêndio teológico de exorcismo. Cada letra, cada sigla gravada no metal não é um adorno místico, mas uma declaração de guerra contra a escuridão. No verso, a cruz de Cristo é o centro, lembrando-nos que toda a nossa vitória é derivada do sacrifício de Jesus. Ao redor da cruz, encontramos a sequência mais poderosa, o grito de guerra que o próprio Bento usava para repelir o tentador. CSSML, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, que a Santa Cruz seja a minha luz. E no círculo externo, a condenação final e irremissível ao inimigo. VRSNSMV, Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihivana. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Seguido pela promessa de libertação. SMQL-IVB. Sunt mala qua libas, ipse venena bibas. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Esta oração, inscrita em metal e abençoada com o rito de exorcismo, transforma a medalha em um sacramental de proteção sem igual. Quando você a coloca na porta principal da sua casa, no quarto dos seus filhos ou a carrega consigo, você não está simplesmente usando um amuleto. Você está invocando a autoridade de São Bento, o poder da Santa Cruz e a derrota eterna de Satanás sobre aquele território. Este é o poder do desenvolvimento escalado da fé. A proteção se manifesta não apenas contra os males espirituais diretos, mas atua como um padrão interruptor contra a discórdia material. Se há inveja no ambiente de trabalho, a medalha atua como um filtro, impedindo que a energia negativa atinja o seu núcleo familiar. Se há ameaça de doenças inexplicáveis, a intercessão de São Bento protege os corpos e fortalece as almas para enfrentar a enfermidade com resignação e esperança. Se há dificuldades financeiras, a oração e a fé na medalha trazem clareza mental para tomar decisões sábias e afastar o desespero que paralisa. A proteção é holística, espiritual, física, mental e material. No reengajamento, voltamos ao cerne da nossa missão, proteger o que é mais precioso. Sua casa não é apenas cimento e tijolos, é o epicentro do seu legado, o lugar onde a sua história está sendo escrita, onde as almas da sua família estão sendo moldadas. Permitir que este lugar seja permeado por influências malignas é uma negligência que não podemos mais tolerar. A proteção de São Bento não é um luxo opcional, é uma necessidade vital, um ato de amor responsável para com aqueles que Deus lhe confiou. Reforçamos a certeza, a medalha e a oração de São Bento são o escudo que você precisa para que a sua casa seja um refúgio de paz inexpugnável. E chegamos ao clímax, o momento da grande revelação e da ação decisiva. A medalha por si só é poderosa, mas sua eficácia é multiplicada infinitamente quando acompanhada da oração fervorosa. O ato de rezar não é apenas sussurrar palavras, é alinhar a sua vontade com a vontade divina, é abrir as portas para que a graça de Deus desça e que São Bento possa exercer plenamente sua intercessão. O clímax desta jornada de proteção é o momento em que, com fé inabalável, você pega a medalha, traça o sinal da cruz e recita a oração de exorcismo, invocando a luz contra a escuridão. Neste instante de consagração e entrega, todos os open loops se fecham. Entendemos que a força da medalha vem da cruz de Cristo
e que as palavras nela inscritas são a verbalização da autoridade que quebrou as ciladas do demônio na vida de São Bento. A grande revelação é que a proteção não está em um objeto mágico, mas na fé que ativa o poder do sacramental e na autoridade da Igreja que o abençoa. Ao rezar agora, você está literalmente acendendo uma tocha espiritual em cada canto escuro da sua casa. E as sombras não podem permanecer onde a luz de Cristo, através da intercessão de São Bento, é declarada. É o momento de ver o peso ser levantado, a ansiedade se dissipar e a paz começar a retornar, pois a barreira foi erguida e o mal foi expulso do território. O mal perdeu a sua jurisdição sobre o seu lar. Em conclusão, a escolha é clara. Não enfrente as batalhas espirituais sozinho, desarmado e despreparado. A força de São Bento está disponível para todos que a buscam com humildade e convicção. Reze, posicione a medalha nos pontos de defesa da sua casa e observe a transformação. A paz prometida não é a ausência de problemas, mas a presença constante da proteção divina. Portanto, esta é a chamada específica para a ação. Não adie a sua segurança espiritual. Pegue a sua medalha de São Bento, se ainda não a tiver, providencie-a imediatamente e a abençoe. Agora, neste instante, ajoelhe-se e com voz firme e coração aberto, comece a oração de consagração, pedindo que São Bento vá à frente, estabelecendo um cerco de proteção inquebrável ao redor da sua casa e de cada membro da sua família. Reze com o coração. Repita as frases de exorcismo da medalha e sinta o poder da cruz restaurar a ordem e a santidade do seu lar. Reze agora e garanta que a partir deste momento apenas a paz e a bênção de Deus possam ali residir. O seu lar está selado sob a guarda de São Bento.